Olá, turminha, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu vou pedir para que vocês peguem o livro de vocês e abram lá na página 24. A nossa aula de hoje tem como tema a formação do solo. O solo, onde plantamos nosso alimento e onde vivem muitos seres vivos, é composto de fragmentos de rocha, de restos de organismos, de ar e de água. O ar e a água geralmente ocupam os espaços entre os grãos que formam o solo. Essa parte que vocês estão vendo aí na imagem, que está em laranja, são as partículas sólidas. A que está em azul é a água. E a que está em amarelo são as bolhas de ar que se encontram no solo. Vamos agora acompanhar algumas etapas da formação do solo. Vejam na imagem, observem aí no livro de vocês. Na página 24, os componentes da rocha estão bem unidos, formando um grande bloco. No número 2, a ação de vários fatores, como da água, do vento, da temperatura, provocam rachaduras no solo. No número 3, folhas e restos de plantas e animais misturam-se à superfície do solo, enriquecendo com nutrientes. E no número 4, o processo de formação do solo é contínuo. Com o tempo, o solo vai ganhando diversas camadas, das mais superficiais, que sofreram mais transformações, às mais profundas, que são pouco modificadas. Então, nessa última etapa, vocês irão desenhar no caderno de desenho ou no caderno de escrita. A quarta etapa, observando pelo livro ou pelo vídeo aqui. Desenhe e pinte essa imagem da quarta etapa, da página 24, certo? Vamos agora para a atividade na página 30. Abra o livro de vocês lá, tá certo? Vamos ver o que diz a questão 1. Observe as figuras a seguir. Depois, responda as questões. Letra A. Na figura da direita, vê-se que o solo sofreu erosão após a retirada das plantas. De que maneira a vegetação protegia o solo? Como vocês acham que as plantas seguravam o solo? Vocês irão responder no livro. Se não couber, escreva no caderno. Letra B. O que poderia ser feito para recuperar essa área? Qual a importância da recuperação? Então, o que deve ser feito nessa área que ocorreu erosão? Para responder a letra A e B da primeira questão, vocês irão assistir a esse vídeo com bastante atenção e depois responder, tá certo, pessoal? As florestas cobrem hoje cerca de 30% da superfície terrestre, mas o equivalente a 50 campos de futebol desapareceram a cada minuto entre os anos 2000 e 2012, graças ao desmatamento, na maioria das vezes para aumentar a superfície de cultivo, mas a exploração de madeira, os incêndios, a pecuária em excesso e as mudanças climáticas também são responsáveis. A Bacia Amazônica é o lar da maior floresta tropical do mundo. Satélites no Brasil fazem a localização de desmatamentos ilegais e ajudaram a reduzir a prática após um recorde de 80% em 2004. Mas o problema continua. O desmatamento tem várias consequências, como a destruição das casas e o habitat da fauna, a redução da biodiversidade, o aumento das emissões de gases de efeito estufa, o rompimento do ciclo da água e o aumento da erosão do solo.
As soluções possíveis são o manejo sustentável das florestas, o replantio de árvores e a reutilização e reciclagem de produtos de madeira. Segundo a organização WWF, as florestas tropicais podem desaparecer em 100 anos no ritmo atual de desmatamento. Sem florestas, o ecossistema global poderia entrar em colapso. Na segunda questão, as cenas abaixo mostram a existência de um componente do solo. Que componente é esse? Como você descobriu? Então, veja que a menina tem um vaso com solo e coloca dentro de um balde com água. Que componente é esse que apareceu quando ela coloca o vaso dentro da água? E como você descobriu? Vamos relembrar essa imagem que nós vimos aqui no vídeo sobre o que tem no solo, sobre o que o solo é formado. Então, ele é formado por partículas sólidas, por água e bolhas de ar, certo? Então, o que você acha que aparece quando ela coloca o vaso dentro da água? Aí, vocês irão escrever. Letra B. As minhocas permanecem em túneis e escavam no solo. Quando chove muito, elas sobem até a superfície. Por que você acha que isso acontece? Por que você acha que elas sobem? Vamos ver um pouco sobre as minhocas. Por que as minhocas saem para fora da terra em tempo de chuva? Quando o solo está encharcado demais por causa de chuvas, elas deixam suas galerias em busca de oxigênio, sendo que o excesso de água prejudica a respiração da minhoca, realizada pelo corpo. Então, esse textinho aqui vai ajudar você a responder a letra B, quando ele pergunta por que você acha que isso acontece? Porque as minhocas, elas sobem até a superfície quando chove. Quando chove muito. Vocês irão ler novamente o texto e vão escrever a resposta, tá? Então, bons estudos!